Bom dia! Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos a mais uma palavra de fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos aqui na palavra de fé para estudar o capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas. Daqui a pouco, às 18 horas, é o 6º dia da nossa campanha A Minha Família no Altar de Deus, e nós vamos estar aqui orando às 6 horas da tarde. Eu espero você aqui para orar comigo, amém? Eu quero ler com você agora Lucas, capítulo de número 18. Hoje eu estou na Bíblia da linguagem de hoje, a versão é um pouco diferente, mas o texto significa a mesma coisa. Vamos ler a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, que não importava-se com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que dirigia-se continuamente a ele, suplicando-lhe para que lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, continuamente fazendo-os esperar? Eu lhes digo que lhe fará justiça, e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiu ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam aqueles a qual traziam, mas Jesus clamou às crianças e disse: Deixai vir a minhas crianças e não a interrompais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-vos em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente a Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: far-lhe-ei ainda mais uma coisa. Vende tudo o que tu tens e tudo o que tu possui e dê o teu dinheiro aos pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou muito triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: então por que? Quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: não deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 discípulos, estando subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá, e ele será entregue aos gentios, que o zombarão dele, insultarão, cuspirão, açoitarão, o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos não entenderam nada destas coisas, o significado destas palavras lhe estavam ocultas e eles não sabiam o que lhe havia de falar. O mendigo cego recupera a sua visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, está a passar. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que os homens o trouxessem. Quando ele chegou perto, Jesus disse-lhe: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então Jesus respondeu, disse-lhe: recupere a sua visão, a tua fé, que seja feito segundo a tua fé. E ele foi curado imediatamente e recuperou a sua visão. E, seguindo Jesus, glorificando a Deus, com todo o povo via isto, deu louvores a Deus. Queridos, o capítulo de número 18, Jesus, ele vai continuar a sua pregação e vai continuar a falar por parábolas. Jesus vai aqui agora começar o capítulo 18 falando da viúva persistente, que essa viúva perdeu o marido, não tem ninguém por ela, mas vai insistir perante um juiz da sua época que era iníquo, e de tanto ela insistiu, o juiz revoga a sua causa, então ela vai vitoriosa para casa. Então Jesus vai fazer a comparativa desta parábola e vai dizer: eu vos dou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Depois Jesus vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz que tinha um fariseu que ia para o templo orar e se colocava de pé perante os outros homens e orava e jejuava 2 vezes por semana e dizimava, porém fazia tudo para se aparecer. E o publicano vai agora também ao templo a orar, porém quando ele chega para orar, ele só pede misericórdia a Deus porque era pecador. Então Jesus vai dizer: olha, eu vos digo que o homem que foi justificado perante Deus foi o publicano que orou, se humilhou e pediu misericórdia. Porém, esse fariseu que saiu a orar em público para se aparecer será humilhado, porque todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado perante os homens. Do versículo 15 ao versículo de número 17, Jesus vai ter ali com as crianças e vai dizer que todo aquele que quer entrar no reino dos céus tem que ser como criança. Do versículo 18 ao versículo de número 29, um homem rico vai chegar até Jesus e vai perguntar o que ele podia fazer para entrar no reino dos céus. Então Jesus vai dizer para ele: olha, você precisa guardar os mandamentos. Então ele vai
ali começar a citar os mandamentos, ele vai dizer: mestre, eu guardo os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu guardo o sábado, eu não mato, eu não roubo. E Jesus vai dizer: mas então faz o seguinte, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue, vem fazer a obra comigo. Então aquele jovem vai ficar muito triste e vai sair da presença de Jesus. Então Jesus vai dizer: olha, é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois quem deixar tudo para me seguir, com certeza receberá o seu galardão no futuro e também na vida eterna. Do versículo 31 ao 34, Jesus vai anunciar que ele seria entregue aos homens para ser zombado, para ser cuspido, açoitado. Porém, ele está anunciando aos discípulos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Do versículo 35 ao 42, a Bíblia diz que o Senhor vai curar o cego de Jericó. Ele vai entrar em Jericó e ali tem um cego mendigo. E quando ele vai observar que Jesus entra em Jericó, ele vai clamar com grande voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então o mestre vai curá-lo e fazer o milagre. Então todos se encheram de temor e tremor e glorificavam ao nome do Senhor. Amém? Esse é o resumo do capítulo de número 18. Amanhã, domingo, nós vamos estudar o capítulo de número 19, que também é um capítulo pequeno. Vamos estudar o capítulo todo para a gente correr, para concluir o Evangelho de Lucas ainda esse mês de fevereiro, para a gente entrar no último Evangelho, que é o Evangelho de João. E agora eu quero abençoar o teu sábado. Coloca a tua mão em sinal de receber. Daqui a pouco, às 6 horas da tarde, o 6º dia da campanha, e a minha família no altar de Deus. E eu quero agora orar por você. Pai amado, eu te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor nos tem feito. Eu oro por cada família agora e te peço que a tua mão de poder e de graça abençoe a cada casa, a cada família, cobre a cada um com teu sangue, entrega a tua bênção, a tua vitória, dispensam bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre o teu povo, dá um sábado de bênção, um domingo de vitória. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai amado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Meu amor, deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei. Você que ainda não segue o canal, aproveita, segue o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque eu te espero aqui todo dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde, tá bom? Beijo, fica na paz do Senhor Jesus.